O São Paulo Futebol Clube, nesse mercado, tentando contratações, fazendo algumas vendas, agora ele faz uma sondagem com um atacante colombiano que vale uma verdadeira fortuna. Mas nós temos uma informação muito interessante aí sobre um atacante que inclusive jogou já contra o São Paulo em Libertadores da América, tá? Além disso, quero falar como é que tá a situação daquela troca do Corinthians com o São Paulo, onde está envolvendo o Alisson e tem dois nomes do Corinthians que interessam para o time do São Paulo e algumas informações colocam até um pouco mais avançado já. Além disso, o Júlio Casares, ele tá agora, o São Paulo tá intimado aí pela polícia com relação ao lance dos 11 milhões de reais, o negócio tá pegando ali pro Júlio Casares e também pra diretoria inteira de futebol. Finalmente, nós devemos ver justiça agora acontecendo, mas o São Paulo Futebol Clube dentro de campo, que estreia agora no domingo, né, contra o Mirassol, ele tem ali uma preparação interessante, jogador promovido. Tem outro que também saiu e oficializou que ele ficou no Porto mesmo. Quero falar sobre tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube e uma novidade muito boa sobre Marcos Antônio. Só que assim, tá meio desmentido. Vou te dar uma notícia legal do Marcos Antônio e outro cara que desmentiu a notícia boa. Então vem comigo que vai ser um vídeo bastante completo, muito cheio de notícias e informações. Vai ser muito top, espero que você goste. Chega nesse likeão pra dar aquela moralzaça no vídeo aqui e se inscreva aqui no canal. Venha comigo, faça parte desse time que só cresce. Demorou? Tamo junto? Vamos lá então. Olha só, o que tá rolando aí? O Marcos Antônio, vou começar pelo Marcos Antônio porque ele é o principal, um dos principais jogadores do São Paulo hoje, né? Não vai ser se o Lucas Moura voltar a jogar, caso não, o Marcos Antônio, ele talvez seja o melhor jogador do São Paulo do momento. Adoro o Caleri, Ferreirinha, tem muitos nomes bons, mas o Marcos Antônio, ele foi o melhor da temporada passada. E aí surgiu que ele estaria indo para o Flamengo. Depois o São Paulo veio e desmentiu, falou, não vai não. Não tem Marcos Antônio no Flamengo, não vai envolver em nada com o meio-campista Alan do Flamengo, não sai do time de São Paulo Marcos Antônio. O Vene Casagrande, jornalista, eu tava vendo um vídeo dele ontem, que ele falou assim, claro que o São Paulo vai negar, mas o Flamengo quer contratar. E o que me chamou muito a atenção, nesse caso do Marcos Antônio, é uma página nova isso, é que ele falou assim, ó, o jogador disse sim. O jogador está combinado com o Flamengo. O jogador quer ir para o Flamengo. Então, os empresários do jogador levaram para o São Paulo a situação dizendo assim, ó, o jogador quer ir para o Flamengo. Como é que vamos fazer? Coloca um preço aí. Então, tipo, o jogador Marcos Antônio, que a princípio bateu o pé para vir para o São Paulo, né, em vez de ir para o time do Flamengo, ele chega agora e quer ir para o Flamengo, segundo o Vene Casagrande. Essa história ela é muito cabeluda. Ela é muito complicada de a gente entender essa história, porque o Marcos Antônio, ele tá focado no São Paulo, ou ele quer realmente ir para o Flamengo? Um dia ele quis ir para o São Paulo, ele não gostou do que ele viu, ele vê que no Flamengo ele tem talvez mais chance de brilhar, então pode ser real o negócio. O São Paulo decide que não vai fazer uma negociação desse grande porte, vai trazer aí jogadores como Dória, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, vai trazer jogadores aí como Danielzinho, mas uma de grande porte, um cara gigantesco, estratosférico, como seria o Marcos Antônio, meia do São Paulo que veio da Lazio, com 24 anos, um cara desse é gigantesco, envolve muita grana se o Flamengo quiser comprar. Então, nesse caso, vão esperar a votação do impeachment do Casares, que vai rolar, era dia 14 e mudou para o dia 16. Então, tudo isso aí tá somando para o São Paulo poder realmente perder o Marcos Antônio. E se vierem com uma proposta e a diretoria ainda for Casares, aí o São Paulo vende. Casares ele vende, acabou de vender o Rodriguinho. Não chega a 20 milhões de reais. Um meia da base do São Paulo, que já está jogando entre os titulares do time de São Paulo, de vez em quando começando como titular, o cara tem 21 anos e ele vai pro Red Bull por 13 milhões, 14, vamos saber, uma migalha. O São Paulo pega uma migalha nas vendas. Então pensar que com o Marcos Antônio vai ser diferente, duvido. O São Paulo, essa diretoria é lixão mesmo. É diretoria da pior espécie que parece que faz de propósito para prejudicar o São Paulo. Então vamos esperar o desfecho disso, mas hoje a situação do Marcos Antônio no São Paulo, ela tem duas verdades. A verdade interna do São Paulo, que garante que ele não vai sair, e o Vene Casagrande falando que o jogador, sim, ele já aceitou. O Marcos Antônio tinha que vir a público, hein? Não sendo público ali pelo São Paulo, tinha que vir na rede social dele. Porque o Marcos Antônio, é o seguinte, o torcedor São Paulino hoje, ele vê o Vene Casagrande falando que você disse sim pro Flamengo. Qual que é a verdade? Nós podemos confiar em você, camisa 8, colocar você
pedestal de ouro aí e apostar em você como nós gostamos, como é o melhor jogador do São Paulo, receber o carinho que o torcedor tem te dado, ou você de fato quer ir para o Flamengo? Venha a público, diga pra gente qual que é a verdade dessa história aí. Você tem sua rede social, é só falar, eu quero ficar no São Paulo, tô focado, não tem nada de Flamengo. Pronto, é só colocar isso. Nós, São Paulinos, hoje, nós estamos assim, meio desanimados. O Flamengo tá muito melhor financeiramente, mas nós temos nosso orgulho também. Se você quiser ir para o Flamengo, pega o boné e vai. Agora, tem que ficar muito claro isso aí pra todo mundo. Não pode ficar nesse chove e não molha não, que aí também não vai ter apoio nenhum se quiser ir para o Flamengo. Quer ir para o Flamengo? Pode ir. Não terá apoio nenhum dos São Paulinos. E você, São Paulo, quiser o Marcos Antônio, quer ir embora, tal, traga o Luiz Araújo. Peça Luiz Araújo e Cebolinha pra esse time do Flamengo. Fala, pode ir embora. Ou pagar a multa na totalidade, que deve dar uns 200, 300 milhões, né? É assim que o São Paulo coloca a multa. Coloca a multa no pé da letra. Fala, ou pagar a multa e aí nós não temos o que fazer, ou mande Cebolinha e Luiz Araújo juntos. Pronto, é a única conversa que dá pra ter com esse time do Flamengo, que tá se achando demais já também, né? Acho que também não é por aí. O São Paulo fecha a contratação do zagueiro Dória. Fechou, tá fechado, sacramentado, é nosso. Seja muito bem-vindo, Dória. Que você faça uma trajetória linda no time do São Paulo. Você, quando veio, foi bem. Acho que tinha 21 anos, né? Que hoje tem 31. Foi em 2020. Deu 20 anos quando veio pro São Paulo. Então, assim, é um cara que veio pela porta da frente, veio bem do Botafogo, não veio como uma incógnita, uma dúvida, um problema, não. Saiu do Botafogo bem, veio pro São Paulo bem, jogou bem aqui e saiu pela porta da frente. Volta agora muito mais veterano e aos 31 anos, né? Convenhamos, 31, o cara não tem problema nenhum pra jogar, né? Nenhum, tá ótimo, a idade tá ótima, vai ser colocado pra jogar e tomara que dê super certo, que o Crespo adore a contratação, que o Dória seja ótimo, técnico, bom de bola e que faça história no São Paulo. Tô muito empolgado com essa contratação vindo de graça. Eu acho que o São Paulo não se aperta, não entra na página policial aí de novo. Acho que aí é o ideal mesmo. Sabino veio assim, deu super certo. Arboleda, quando veio, foi merrequinha, se é que pagou, deu super certo. E agora vindo aí o Dória, tomara que ele pegue o mesmo caminho de jogadores que vêm de maneira gratuita e que faz história aqui no São Paulo. Vai ser muito bacana de ver. Gosto muito da ideia. São Paulo nesse ponto aqui, exclusivo nesse ponto, está de parabéns. Pelo menos não é o Juan Tressoldi de 26 milhões, é o Dória que joga mais que o Tressoldi e vem de graça. O São Paulo tem agora aí a polícia lá, Ministério Público, Polícia Civil, Federal, caramba, não sei qual que é o órgão exato, os caras fizeram aí uma notificação pro São Paulo real, judicial, quero saber desses 11 milhões aí. Pra quem não tá acompanhando, que todo mundo tá acompanhando, né? O São Paulo teve na figura do Júlio Casares ali vários depósitos inexplicados no primeiro momento. O Casares garante que ele explica quais são os depósitos, movimentações bancárias, mas assim, é um patrimônio que tava aqui, ele explodiu. O Casares, ele bate no peito e fala que ele é um bom gestor e que por isso ele consegue ganhar mais dinheiro com os negócios dele e tal. Só que a polícia tá atrás, a investigação está pesadésima. O Casares, ele pode sofrer um impeachment. A reunião para impeachment, a votação para impeachment era no dia 14, tá dando um baita rolo, podia ser online, agora não pode mais, tem que ser presencial. Parece que o Wolten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele não quer que o Casares caia no impeachment, então ele dificulta a votação. Ele coloca no horário comercial, 6 da tarde ali, no Morumbi, coloca ali numa sexta-feira, ninguém consegue chegar, trânsito, e ele coloca no momento em que tá todo mundo de férias, e aí os caras que poderiam fazer virtual, fazer uma conferência de ligação de vídeo, não pode, tem que ser presencial. Então ele quer que menos caras venham para votar no impeachment do Casares. E coloca que era de 100 e poucos conselheiros, 170 para 190 e pouco. Ele aumentou tudo, dificultou o impeachment. Esse é o Wolten Aires, com o Pincha ali, que tá juntinho com o Casares na gestão do São Paulo. Não com o Pincha, mas tá juntinho com o Casares na gestão do São Paulo agora. Eles parecem até que são amigos. Então, o Casares, mesmo assim, ele deve sofrer impeachment. Se ele não sofrer esse impeachment, por causa dessas manobrinhas que esses caras estão fazendo aí, ele tem problemas com a justiça, entendeu? Então, o negócio, o cerco tá fechando para ele a qualquer momento. Duvido, hoje é dia 9, duvido que o Casares consiga chegar até o dia 16 para ter essa votação. Isso é só um palpite. Acho que ele não chega para ver a votação no dia 16, acho que ele cai antes do São Paulo ou se afasta, porque eu nunca na minha vida ouvi um negócio ficar tão feio como ficou agora pro Casares. O João Moreira, lateral direito do São Paulo, que estava ali no Porto emprestado, o Porto gostaria de devolver, o São Paulo quis estender o empréstimo e tal, o Porto oficializa o novo empréstimo do João Moreira, ele segue no Porto por enquanto.
muito curioso, né? É um jogador que o Porto não tá querendo e nem tampouco o São Paulo. O Porto coloca no Porto B, que é um time B deles lá, não é nem o principal, e o São Paulo já contratou aí o Cédric Soares, Mailton, que foi emprestado pro Fortaleza, e contratou agora o Lucas Ramon do Mirassol, e nem pensa no Moreira. Então acho que a trajetória do Moreira agora, depois do Porto oficializar esse novo empréstimo, já era, já foi, acabou. O Corinthians, ele quer levar o Alisson, né? O Dorival Júnior pediu o Alisson, o meio-campista ali do São Paulo, que agora é segundo volante, joga de primeiro, tá longe de ser um cara ali que volta para meio atacante, ponta, acho que nunca mais. Então o Dorival, que ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo aqui com o Alisson, ele pede agora o jogador Alisson para jogar com ele. Num primeiro momento, a notícia que surgiu pra gente era que o São Paulo teria pedido o Raniel. Raniel. O Raniel é aquele que jogou no São Paulo atacante. É o Raniel. O Raniel, que jogou no Cuiabá, que é volante, joga no Corinthians agora. Esse Raniel, ele agrada um pouco algumas pessoas do São Paulo, e lá no Corinthians ele não é o cara também que chama atenção pela sua qualidade técnica. Nossa, chegou o Rincon, chegou o Vampeta. Lá eles não consideram assim. É um volante normal, que se for embora tá bom. É a mesma coisa que o São Paulino tem cedido pelo Alisson hoje. A diferença é que o Raniel não ganhou nada pelo Corinthians, tirando o Paulista, né? Essa Copa do Brasil é banco, e o Alisson ganhou uma Copa do Brasil pelo São Paulo como titular, tá até maior na escala ali de moral no time. O Alisson é maior no São Paulo do que o Raniel no Corinthians. Só que o São Paulo, ele não quer mais pegar esse volante. Hoje o São Paulo, ele tá investindo pesado para trazer o Alan, volante do Flamengo. O São Paulo trouxe Danielzinho. O São Paulo bate o pé falando que vai segurar o Marcos Antônio, tendo Bobadilha, Pablo Maia e Negruti. Aqui são 6, né, volantes. Então, trazer o sem citar o Alisson, Danielzinho, Negruti, fora o Hugo, né? Não vou nem contar, Danielzinho, Negruti, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio e querendo o Alan. Então são 6 fora o Alisson. Se o São Paulo manda o Alisson embora para trazer o Raniel, ele mantém 7 volantes, 8 com o Hugo, vindo o Alan, não tem lógica nenhuma. Então o São Paulo investe, olha e fala, e esse Héctor Hernandes? Tem gente do Corinthians, setorista do Corinthians, colocando que o São Paulo se interessou pelo Héctor Hernandes. Héctor Hernandes é um atacante, ele é atacante mesmo, joga pelas beiradas, mas ele também faz o centroavante. Ele é um segundo atacante que jogou no futebol espanhol quase que a sua vida inteira. Ele é espanhol, jogou no Atlético de Madrid. Ele nunca teve um brilho muito grande assim. Você fala, nossa, é o Griezmann lá, né? O Griezmann é francês, mas joga no Atlético. Não é o caso. Ele é um jogador muito normal para fraco. Ele é um jogador que pode vir pro São Paulo e dar certo. Ele pode se ambientar aqui e fazer uma trajetória bonita caso ele venha. Eu acho que seria uma aposta, não tem problema. Você perde o Alisson, que não vai ser utilizado pelo Crespo, para trazer o Héctor Hernandes, que pode nem ser utilizado pelo Crespo. Se o salário for parecido, dá no mesmo, não deixa de ser uma tentativa. Agora, também não dá para apostar que o Héctor Hernandes vai ser o cara, tira o Caleri, manda o Caleri embora e traz esse. Não, não é o caso também, né? Ele tem que vir e mostrar do que ele é capaz. E o São Paulo sonda o jogador atacante de ponta chamado Inestrosa. O Inestrosa, ele é um jogador colombiano que nós vimos bastante na Libertadores, né? Esse Inestrosa, ele é muito habilidoso, ele tem uma velocidade muito boa, ele tem drible, ele cai pra cima mesmo. Não dá pra saber se ele é o tipo de jogador que joga em qualquer clube. Ele esteve aqui no time do Palmeiras no Sub-20, ele foi base do Palmeiras também. Ele acaba não sendo revelado pelo Palmeiras porque ele faz a base também lá do time da LDU, lá também, ele faz a base lá do América, da Colômbia, América de Cali, né? Ele faz também ali. Só que o Inestrosa, ele é um jogador que ele, na Libertadores, joga muita bola. Quando o São Paulo, ele olha, ele sonda, ele vê, ele se depara com valores absurdos assim. Na matéria, o blog do São Paulo, ele falou que o São Paulo, é exclusiva do blog do São Paulo, né? E aí ele fala que esse Nestroso aí, ele não sabe o valor porque não foi divulgado, mas que o Atlético Paranaense ele levou o Viveiros, que era também um cara ali do Atlético Paranaense. Quando ele leva o Viveiros, o Atlético Paranaense, ele paga no Viveiros 27 milhões e meio de reais. 27,5, mas é por 50% do cara. Ou seja, quando chegou lá no time
do Atlético Nacional lá da Colômbia, eles, para vender o Viveiros, eles venderam, ele custava tipo 54 milhões. Eles vendem por 27 só a metade. Então, quando o São Paulo pede o Inestrosa ele é um cara até mais caro do que o próprio Viveiros. E ele tem 23 anos, o Inestrosa. Então, pode ser que os caras tenham pedido ali 60 milhões de reais, 50. Eles chegam e falam, não quero, me paga assim. Não dá para saber qual que é a real situação financeira do time do que joga o Inestrosa, mas os caras aparentemente estão peitando, estão com a corda toda. Um cara igual o Inestrosa, ele chegando no São Paulo, se chegasse, ele seria um cara extremamente importante, né? Tô considerando ele já adaptado ao futebol brasileiro, ele adaptado ao São Paulo, jogando da mesma maneira que ele joga na Libertadores, quando nós vemos, por exemplo. O Inestrosa, ele é o tipo de cara que quando ele joga, aquele jogo que nós jogamos contra eles no Atlético Nacional, o São Paulo é eliminado pela LDU, né? Só que lá no Atlético Nacional, o São Paulo toma um vareio de bola do time colombiano. O São Paulo ele toma um vareio tão grande de bola que ele consegue, assim, perder de pouco, sabe? Ele perde do time, ele consegue empatar 0-0, mas ele toma 2 na trave, uma do Inestrosa. O outro lá perde 2 pênaltis, é uma coisa absurda, podia ser 4-0, 5-0 pro time Atlético Nacional, que estaria justo. E o Inestrosa, ele tava jogando muita bola, ele é um dos caras que estava jogando muito futebol, e ele pegava a bola, caía pra cima dos marcadores e deitava e rolava. Aí você fala, tá, mas era altitude? Não era, aqui no Brasil também jogou bem, sabe? Então é um cara que chegaria no São Paulo hoje pra ocupar aquela ponta direita que o São Paulo não tem ninguém. Hoje o São Paulo tem o Ferreirinha na ponta esquerda. Uma opção, uma alternativa a Ferreirinha é o Luca. O Luca pode fazer ali a reserva do Ferreirinha. Tem problema nenhum. Na ponta direita, nós temos um cara igual o Tapia, que hoje ele nem é ponta direita com o Crespo, ele joga mais como um falso 9, jogando como um atacante de contra-ataque. Ele é um centroavante de contra-ataque, ele é um pivô de contra-ataque. Porque o São Paulo liga a bola nele, ele não para a bola no peito, faz o pivô e espera os caras virem. Não, é pra ele correr. Então, como ele tem que correr em direção ao gol, que nem um caminhão sem freio, pra tentar fazer o gol, ele nem joga na ponta direita. Ele joga um pouquinho mais centralizado. O ponta direita, ele tem que driblar, ele tem que conseguir pegar o 1 contra 1, driblar no 1 contra 1 e fazer a jogada pro centroavante que tá entrando no facão. O Tapia não é esse cara. Quem pode fazer isso é o Lucas Moura. Só que aos 34 anos, 33, 34, o Lucas Moura, ele não tem mais o pulmão necessário para fazer a ponta, driblando laterais esquerdos muito rápidos. O Lucas faz, mas na hora de voltar marcando, ele já não é o cara. E também convenhamos, colocar o Lucas numa ponta direita é um desperdício de talento absurdo. O Lucas tem que ficar numa posição mais confortável para ele decidir os jogos. Seria igual pôr o Arrascaeta de ponta direita. Não tem lógica nenhuma. Os caras deixam o Arrascaeta com uma liberdade absurda. Matheus Pereira do Cruzeiro, sabe? O cara bom de bola, eles colocam com liberdade pra jogar. Neymar no Santos, você tem que deixar o cara. Depay no Corinthians, deixa com liberdade. Então o Lucas, ele é o nosso cara. Não pode pôr o Lucas de ponta direita. Então o Inestrosa no São Paulo, ele poderia chegar e fazer essa função perfeitamente bem. Agora, se for pra custar realmente muita grana, aí não compensa, né, meu parceiro? Você é só o Inestrosa, você não é um cara tão craque assim pra custar tanto, né? Você não mostrou tudo isso ainda ganhando títulos e títulos. Bom de bola, mas calma lá, uma coisa é o Bruno Henrique, outra coisa é o Inestrosa. Tem diferença da trajetória também, não tem não? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!